No vídeo passado eu compartilhei com vocês 3 bons livros que eu acho, claro, óbvio, achar um verbo de dúvida, 3 bons livros. Antes de eu começar o vídeo de fato, eu preciso mostrar o que eu fiz para comer. Porque, querendo ou não, não tem como eu ler um livro sem comer alguma coisa. Tem, mas logo vou procurar comer alguma coisa para dar pausa na leitura. Olha isso. Tá vendo? Eu vou mostrar de outro ângulo, peraí. Caramba! Hoje eu vou falar com vocês, compartilhar com vocês alguns países que eu desejo ir, né? Alguns lugares que eu desejo ir, por causa que eu li em algum livro e acendeu essa vontade de conhecer esses países, esses lugares, né? Eu sempre li muito livro de filosofia e livros religiosos, tá? Então, sempre li muito. Livro religioso, quem não conhece, tem a Bíblia que tá bem antigo e não, porque não era meu, então já estava bem maltratado. E todos os, eu li bastante a Bíblia, tá? Já dormi lendo. E todas as minhas Bíblias são muito sujas. Eu não recomendo ninguém que tenha coisa ali. E tem alguns lugares que eu quero conhecer por causa da Bíblia. O meu primeiro livro foi um livro egípcio, e aí nesse livro contava como foi feita a cirurgia, essas coisas. E isso me interessou muito, porque é um livro que tinha imagem, era grande e falava do Egito. Então, me trouxe essa curiosidade. Um lugar que eu gostaria muito de ir é no Egito. Só que eu não sabia exatamente aonde no Egito, né? Só pela ideia de eu ter lido quando criança isso chama muita atenção. E aí a gente vai crescendo, eu fui crescendo e eu gostei muito de filosofia. Eu não falo muito, que eu tô gostando muito dessa matéria, muito disso, daquilo. Eu vou observando e vou guardando todas as informações no meu interior. Falando de filosofia, a gente vai falar o quê? De Sócrates, Platão, de Aristóteles, enfim. Eu cheguei a ler que Aristóteles ele foi um mentor de Alexandre o Grande, porque Aristóteles ele nasceu numa cidade chamada Estágira, que faz parte da atual Macedônia. Alexandre o Grande, enfim, rei da Macedônia. E aí, Alexandre o Grande, ele fez o quê? Invadiu o Egito e criou a Alexandria, que aí ele fundou a Biblioteca de Alexandria. Óbvio que quando eu li a imagem da Biblioteca de Alexandria, eu fiquei decepcionada, porque eu fui ignorante de ignorar o fato que o tempo passa e fizeram uma biblioteca modernizada. E eu imaginava uma coisa muito antiga. Erro meu, perdão. Mas como eu ainda não fui, não posso sofrer por antecedência. Tenho que chegar ao local para analisar isso. Você não tem vontade de ver as pirâmides, de ver as múmias, de ver tudo? Tenho muita vontade, tá? Mas muito mais por isso. Outro lugar que eu gostaria de ir, agora Macedônia interessante, mas gostaria de ir na Grécia, tá? Por quê? Aristóteles, ele pensou que ia substituir Platão e acabou que não aconteceu isso. Tinha muitas questões. Aristóteles, ele era rico, né? Enfim, ele tinha seu jeitinho de ser. Uma coisa que eu me identifico muito com ele é a dificuldade de pronunciar algumas palavras corretamente. Eu tenho essa dificuldade, né? Eu pluralizo tudo, pluralizo tudo, eu boto muito R, que não é muito legal. Me identifico bastante com Aristóteles nessas questões, tá, gente? Porque dinheiro não ia ser rica. E eu gostaria de um local onde, quando ele viu que ele não ia substituir Platão, mesmo sendo muito estudioso, um lugar que eu gostaria de ir, porque ele ficou lá e onde ele estudou bastante a biologia, é um lugar chamado Lesbo, na Grécia. Uma ilha chamada Lesbo, na Grécia. Então, assim, ele ficou lá, ficou observando as coisas, catalogando as coisas, estudando. Eu gostaria de ir para essa ilha na Grécia, em Lesbo. E eu queria observar lá como que é Lesbo, né? Porque Aristóteles observou as vidas selvagens, ele foi a pessoa que desenvolveu a biologia que é hoje. Ele dessecou o animal, abriu um animal, estudou, foi lá em Lesbo.
Então, eu tenho muita vontade de ir em Lesbo, tá? Por causa disso. Então, e falando de tudo isso na Bíblia e tal, local que eu gostaria de ir é no Mar Morto, tá? E em Jerusalém. Por causa realmente de Jesus Cristo. Gente, o homem foi um filósofo incrível. Que homem incrível. Morrer por falar. Sócrates morrer por falar. É se pensar em relação a isso. Ele foi no Egito estudar. Né? Muitas pessoas foram no Egito estudar, a Grécia aprimorou e tal. Então, o Egito, a Grécia, né, e Jerusalém, Israel, eu tenho vontade de conhecer, o Mar Morto também. O Mar Morto pela história que eu quero, é claro que pode ser lenda, pode ser fato, não tô aqui querendo debater sobre isso, tá? A história da estátua de sal, que é a mulher de Ló, o anjo mandou eles saírem da cidade, mas não olhar para trás. Ela queria ver todo mundo lá morrer, que ia destruir a cidade. Ela olhou para trás e ela virou uma estátua. E diz que ela virou uma estátua de sal e aquela região lá, por isso que o mar é tão salgado, enfim. Então eu tenho vontade de conhecer em relação a isso. Eu espero que vocês tenham criado uma curiosidade para saber onde é Lesvos, onde é Jerusalém, onde é o Mar Morto, Egito, Alexandria, Biblioteca. Mas lendo os livros são esses locais que eu falei com vocês. Então até o próximo vídeo e se você quiser deixar no comentário se você tem vontade de conhecer algum lugar porque você leu no livro e ainda não teve a oportunidade, compartilhe. Não fique com ciúme porque alguém vai viajar lá. Se alguém for através do seu comentário, é porque a pessoa estava vazia e se preencheu do seu conteúdo, que você tem bastante conteúdo para partilhar. Isso é legal. E, gente, as pessoas vão ir para esses lugares mesmo, né? Fazer o quê? Elas vão imitar alguém, copiar alguém ou fazer porque é assim. Aí você vai perguntar, Raiane, você tem ciúme se alguém for primeiro que você a um local? Não. Pode ir. O importante é quando eu for. Entendeu? O importante é eu ir, né? Não é que a pessoa, eu vou primeiro, deixa ela ir primeiro. Talvez ela não tenha nem motivo pelos quais ela tá indo. Eu vou por um motivo muito forte devido à leitura, o conhecimento, e isso acendeu essa vontade de conhecer o país. Não é por um motivo que outra pessoa fez ou faz, não. Realmente é porque é interessante saber que pessoas e a história, enfim. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau!